Olá, alunos do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é gráfico da função tangente. Isso mesmo. Bom, esta aula faz parte do menu de conteúdos, então você já sabe que ela é gravada. Isso mesmo. Você pode parar e rever uma explicação, um slide, a hora que você quiser. E depois dá o play e continua vendo a nossa aula. Vamos então começar? Muito bem. Vamos então começar definindo a função tangente, certo? Quando a gente fala em função tangente, nós estamos falando em uma função tg de x, que é tangente de x, com f de x, ou y igual a tangente de x. Mas observe que existe uma restrição para x diferente de π sobre 2 mais kπ. Aí você fala, professora, aqui que é isso? Calma. Observe aqui no gráfico o π sobre 2, está vendo? Muito bem. Está vendo que está em uma linha pontilhada, em verde, e que a linha contínua em verde não encosta nesta pontilhada? Exatamente. Por quê? Porque não existe o valor da tangente para o valor do ângulo π sobre 2. Você lembra que π sobre 2 corresponde a 90 graus? Pois é. Então, no nosso ciclo trigonométrico, o 90 graus não tem valor de tangente e nem o 270, que está na mesma direção do 90 graus. Por isso que a gente fala π sobre 2 mais kπ. Porque quando a gente chegar lá embaixo, no 270 graus, nós temos aqui o 3π sobre 2. Está vendo no gráfico? Então, o que significa 3π sobre 2? Significa o π sobre 2 que eu já tinha do 90 graus, mais 1π. Você fala, professora, eu não entendi. Calma, eu vou te mostrar aqui através de uma circunferência, olha. Lembra do ciclo trigonométrico? Muito bem. Então, aqui em cima, eu tenho o valor de π sobre 2. Para eu chegar aqui embaixo, no 3π sobre 2, você concorda que eu andei metade desta circunferência? E metade da circunferência é π, porque a circunferência inteira são 2πs. Por isso que quando a gente fala em π sobre 2 mais kπ, eu vou tomar como base o 90 graus e a cada mais metade da circunferência, que é π, eu sei que não vai existir a função tangente. Observe que o gráfico está mostrando para a gente até o valor de uma volta, que é 2π. Então, a gente tem o formato desse gráfico, que parece uma retinha meio esticadinha, meio curvadinha, né? E ele está indo para valores de negativos para positivos, né? De baixo para cima. Bom, esse é o formato da função. Agora, vamos verificar os valores desta tangente. Observe a tabela. E agora você vai entender melhor o que eu falei do π sobre 2 e do 3π sobre 2. Se você olhar o nosso ciclo trigonométrico, olha, como eu expliquei no slide anterior, o π sobre 2, esta linha, ela é paralela à tangente. Então, não vai se encontrar nunca. Por isso que nem o 3π sobre 2 tem valores de tangente. Agora, observe os sinais da tangente. Primeiro quadrante e terceiro quadrante vão dar valores positivos. E segundo quadrante e quarto quadrante vão me dar valores negativos. Aqui, eu coloquei para vocês apenas os arcos principais, que são o π sobre 6, que é o 30 graus, o π sobre 4, que é o 45 graus, e o π sobre 3, que é o 60 graus. Porque estes valores, você já conhece o valor da tangente. Então, nós temos o raiz de 3 sobre 3, temos o valor 1 e temos o valor raiz de 3. Aí, nós temos, então, estes valores para a tangente. Observe que, na linha horizontal, nós temos valor 0. Então, π radianos, 2π radianos e 0, a tangente é
0, como está na nossa tabela. Tudo tranquilo até aqui? Será que você entendeu? Muito bem. Vamos então fazer um exemplo. Preste atenção. Complete a tabela de f de x igual a menos 2 vezes tangente de x, sendo x diferente de π sobre 2 mais kπ. Agora você já sabe o que é, né? Isso mesmo. Muito bem. Mas eu não vou fazer direto esta conta. Primeiro, eu vou calcular a tangente de cada valor. Então, vamos lá. Tangente de 0 é 0. Tangente de π sobre 6, que é o nosso 30 graus, eu vou ter raiz de 3 sobre 3. Tangente de π sobre 4, 1. Tangente de π sobre 3, que é o 60 graus, raiz de 3. Para π sobre 2 não existe. Para π, eu sei que é 0, porque está na linha horizontal. Para 3π sobre 2, eu sei que não existe. E para 2π, 0. Muito bem. Calculada a tangente, agora eu posso multiplicar pelo número menos 2. Então, vou pegar cada resultado que está na linha de cima, que eu escrevi em roxo, e vou multiplicar por menos 2. Menos 2 vezes 0 vai dar 0 mesmo. Menos 2 vezes raiz de 3 sobre 3, não dá para simplificar nada. Então, continua, menos 2 raiz de 3 sobre 3. Menos 2 vezes 1, menos 2. Aqui na raiz de 3 também não dá para simplificar, então eu vou só repetir. Menos 2 raiz de 3. É claro que eu sei que o π sobre 2 não existe. Menos 2 vezes 0 vai dar 0. O 3π sobre 2 eu sei que não existe. E menos 2 vezes 0 vai dar 0. Não foi tão difícil assim, né? Então, se a gente sabe a tangente dos arcos de 30, 45 e 60 graus, fica fácil montar uma tabela. Bom, agora, aí está aparecendo para vocês a resolução deste primeiro exemplo. Muito bem. E vamos agora esboçar o gráfico desta função. Esta mesma função que eu montei a tabela para vocês. Você fala, mas e agora? Como é que eu faço? Então, preste atenção que aqui eu trouxe o gráfico bonitinho para vocês, né? Muito bem. Então, os pontos que eu tenho. 0 une com 0, então eu vou ter aqui um pontinho. Depois eu tenho o π sobre 6, que vai unir com o menos raiz de 3 sobre 3, mas eu não coloquei no gráfico. Bom, π sobre 2 eu tenho. Eu sei que no meio é o π sobre 4, porque é a metade de 90 graus. Um pouquinho antes, eu vou ter o π sobre 6, e um pouquinho depois, eu vou ter o π sobre 3. Observe que na tabela, estes valores são negativos, por isso que eles estão vindo aqui para baixo. Então, a minha curvinha saiu ao contrário daquela primeira que eu mostrei para vocês, certo? Muito bem. Aí, o que acontece? π sobre 2 não existe, por isso que na linha tracejada, o meu gráfico, que é a linha contínua, não cruza. Depois eu tenho que o valor de π é 0, está passando aqui. Aí você fala, mas como é que eu sei de onde que vem? Porque se você tivesse colocado outros valores, né, entre π sobre 2 e π, você ia lembrar que estes valores estão lá no segundo quadrante, mas como a nossa função tem um sinal negativo, ela está sendo multiplicada por menos 2, ao invés dela ficar com valores negativos, ficam positivos. E aqui também, no terceiro quadrante, ela teria valores positivos, mas está multiplicando por negativo, então ela fica negativa. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Muito bom. Agora vem o momento das atividades. Então, preste atenção na leitura. Primeira atividade. Complete a tabela de f de x igual a menos 3 vezes tangente de x. Lembrando que não existe a tangente para x igual a π sobre 2 mais kπ. Muito bem. Depois, na atividade 2, eu quero que você relacione as colunas. Eu já te dei uma dica, hein? Quando ela é positiva e quando ela é negativa. Tudo tranquilo até aqui? Muito bem. Agora,
Pare o vídeo, resolva a atividade aí com o seu professor, sua professora, ou sozinho em casa, não tem problema. E depois dá um play e vem continuar para ver as respostas comigo, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Voltamos. E aí, deu certo? Conseguiu fazer? Tenho certeza que sim. Então, vem aqui para conferir. Muito bem, a primeira atividade era para completar a nossa tabelinha. Então, aqui nós temos os valores das tangentes. Tangente de 0, de π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. A gente sabe que estas não existem. E de π e 2π, que é 0. Aí, foram multiplicados por menos 3. Então, a gente obteve os resultados desta linha de baixo. Ah, foi fácil, porque foi bastante parecido com o nosso exemplo, certo, pessoal? Isso, você acertou? Parabéns! E para relacionar as colunas da atividade número 2, foi fácil? Vem cá, vem comigo. Olha, eu tenho um 3 positivo e um 3 negativo. Eu te dei a dica, hein? Foi lá do nosso exemplo. Então, se ela é negativa, a nossa função tangente vai ficar invertida. Inicialmente, eu mostrei para você a tangente de x, neste formato da de baixo. E com o exemplo negativo, você descobriu que ela se inverte, como neste gráfico de cima. E aí, gostou da aula? Gostou? Bom, se você ainda ficou com dúvida, vai procurar seu professor, ele vai poder te ajudar. Se não, assiste de novo a nossa aula. Vai pausando que você vai entender. E a gente se vê numa próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau!